A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o programa Jesus, a verdade que liberta, para falar do amor de Deus para você. Saiba que Deus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer que você se salve e a salvação está nele. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então, ouvindo essa palavra, não endureça o vosso coração, mas atente. Procure ter zelo pelas coisas de Deus. Procure entender. Procure se interessar. Mas você não pode achar que é só o nome. A população, o povo, as pessoas acham que falar no nome do Senhor Jesus, falar no nome de Jeová, do Espírito Santo, se salva. Não, não é assim. Você tem que aprender a palavra de Deus, tem que se interessar por isso, para que essa palavra te ensine a se libertar. Essa palavra, ela te liberta se você andar por ela. Sabemos que não é fácil, porque nós não queremos, a nossa carne não aceita isso. A palavra de Deus é clara em dizer que a carne não pode agradar a Deus. Mas como nós lemos, entendemos que é necessário para a nossa vida ter uma comunhão com Deus, com isso nós nos esforçamos em obedecer a palavra de Deus e com isso nos libertamos da condenação. Então, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que a correção ao presente não parece de gozo. A correção, ou seja, quando você é corrigido, quando você é exortado, quando você é chamado a atenção, quando você é aconselhado a mudar de direção, você não gosta, não é bom. A correção no presente não parece de gozo, mas sim de tristeza, diz o escritor aos Hebreus. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos por ela. Nós não estamos falando aqui de uma correção de uma pessoa para outra pessoa. Nós estamos falando aqui de correção de Deus. Pois a palavra de Deus, ela não enfatiza homem. Ela não fala nada com respeito aos homens, de homem para homem, a não ser amar uns aos outros. Mas ela fala exatamente de Deus, da lei do Senhor, da justiça de Deus. Então ela está falando, nesse versículo diz, aquele que o Senhor corrige, ele não se acha alegre, ele não se alegra no momento, porque ele está sendo chamado a atenção, ele está sendo notificado a tomar uma direção diferente, a mudar a sua vida, se converter do seu caminho e pegar o caminho do Senhor. Então, nessa mudança não é bom. Nós não gostamos. Mas se nós nos exercitarmos por essa, ou seja, seguir a orientação de Deus, mesmo a contrário nossos desejos, mesmo contrário àquilo que eu penso que é certo e que está bom, se eu seguir a correção do Senhor, vai produzir em mim um fruto pacífico de justiça. O que é isso? Vai produzir justiça em mim. Acrescentará os frutos de justiça em mim. Ou seja, eu vou produzir frutos de vida, né? Eu vou me aproximar da minha vida. Eu vou edificar a minha vida. E eu vou também ajudar outros que me ouvem, os que estão ao meu lado.
Então é necessário nós entendermos isso. Deus, Ele quer que você se salve, todos os homens. Para isso Ele construiu a Bíblia. Para isso Deus vem lutando desde o de Adão até hoje, com a humanidade. Mas muitos se perderam e hoje é a sua vez. Já passou muitas gerações e hoje é a sua, né? Chegou a minha vez e a sua vez. Então precisamos atentarmos para isso, porque ainda estamos vivos. Você está assistindo aí, eu na televisão dizendo isso aí para você, e eu estou aqui dizendo, eu estou entendendo essa situação. Eu preciso obedecer. Se eu não fizer isso, eu vou perecer. E não precisa perguntar para ninguém, não é decisão de homem, não é uma questão de homem vai orientar homem. Não é essa questão aí de homem sabe de alguma coisa e pode te defender. Não, não, não. É aqui. É o que a Bíblia afirma. Se você está fora dos caminhos do Senhor, existe uma condenação contra você. Mas não é uma condenação do vizinho que quer tomar a tua casa ou qualquer coisa assim, uma acusação falsa. Não, não é isso não. É uma condenação que está ordenada por Deus. Não tem mudança e nem sombra de variação. Então a ordenação dada por Deus, uma lei, e Deus é justo, Ele é fiel e não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, isso é contra você. Não é que seja contra porque Deus é ruim. Não, o ruim é quem não obedece à lei. Errado está aquele que não obedece o que Deus está dizendo, não considera Deus como Pai, como Deus Criador de todas as coisas, que tem tudo em suas mãos. Não considera. Se considerar, Ele obedece, obedecendo, produz vida. Então essa questão aí, a sua vida está nas suas mãos nesse sentido. Está nas mãos de Deus, mas lá está o escape, porque Deus, Ele fez tudo até no Velho Testamento, ensinando, lutando com o povo, chegou, mandou o seu Filho unigênito. O próprio Deus criou Ele mesmo em carne, habitou nessa terra e Ele lutou ali até a morte, ensinando as pessoas. Desde daí o reino do céu chegou para as pessoas. Por quê? Porque na morte dele na cruz, ele trouxe vida à humanidade. Ele tomou os poderes, essas ordenanças que estavam na mão do diabo, da morte, do inferno, ele tomou para si. Todo aquele que se chegar a Ele, a vida está nas suas mãos. Todo aquele que ouvir essa palavra, ele viverá. Porém, quem não ouvir já está condenado. Não é uma condenação que Deus resolveu de um dia desse para cá. Isso aí é antes até que existisse mundo, já está ordenado. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse que vai separar no dia de juízo a direita e a esquerda, como um pastor separa os bodes das ovelhas. À direita ele diz, benditos do Senhor, tome por herança os céus, aquilo que está preparado antes para vocês, antes da fundação do mundo. Da mesma forma, o lago de fogo, malditos serão lançados no lago de fogo, que está preparado também por diabo e seus anjos. Mas muita gente acompanha.
ouve, atenta aos conselhos malignos e não atenta aos conselhos de Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor, que encontrei aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Um versículo chave aqui para a palavra aqui que nós vamos falar aqui nesse programa, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou aquilo que o homem nunca pensou. É o que está preparado. Nunca o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu, ou seja, nunca subiu. Paulo diz subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para todos aqueles que amam Ele. Amar Ele significa o quê? Porque Jesus disse que resume a Bíblia, tudo que já foi dito de Adão até hoje, e que ainda vai dizer até Jesus vir, pode se resumir em duas coisas: amar Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e o próximo como assim mesmo. Não precisa você fazer além do que você não gostaria que acontecesse com você. Então você mede nisso. E se eu gostaria de que alguém fizesse comigo? Não, pois eu não vou fazer com ninguém. Então aí. Agora, amar a Deus, irmão, significa você, em primeiro lugar, tudo é Deus. Em primeiro lugar, Jesus. Tudo. Em todos os sentidos. Não, é para mim ir ali, ter um convite de alguma coisa, mas em primeiro lugar para Jesus. Tem alguma coisa, alguma programação hoje de culto, de oração, de alguma coisa assim, de evangelização? Tem. Acabou tudo o resto. Primeiro Jesus. É necessário em tudo Jesus ser primeiro, ele não aceita ser segundo. Não. Porque está escrito assim, acabou. Então todos aqueles que amam estão preparados. Aquilo que nunca o homem imaginou que existe. Agora, eu quero te acrescentar que também está preparado. Já falei que foi preparado os céus, né? O céu para todos aqueles que obedecem a Deus, mas também está preparado o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Aquilo que você também não imagina. Porque se imaginasse, se tivesse ideia mais ou menos do que é, você não brincaria com Deus, você obedeceria. Porque imagine que você vai para um lugar ruim de se viver, um lago de fogo. Quando fala em lago de fogo, significa a terra derretida. Significa uma coisa, uma lava. Significa que é lago. É tão quente que está tudo derretido lá. É lago de fogo. Então, imagine que não é muito bom viver num lugar assim. E aí, não é pelos dias, como a vida aqui, vamos dizer 120 anos no máximo. Não é 120 anos, é para sempre. Imagine isso. Assim como tem as benignidades de Deus, as bondades, as dádivas do Senhor, tem a salvação de o homem viver para sempre louvando ao Senhor no céu, tem a maldição para ficar vivo para sempre no lago de fogo. Agora não é uma brincadeira. As pessoas pensam
que isso aqui eles vão escapar. Não, vou passar. Não, Deus é amor, na hora de dar um jeitinho, passa por ali. É justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E você não vai escapar das mãos do Senhor. Então você vai ser salvo, vai ser resgatado pela justiça de Deus. Quando você vai ver os profetas, os salmistas falando para Deus livrar ele com a justiça da sua mão. Ou seja, se você for justo, é salvo. Se não for, não é. Então Deus, ele atenta para aqueles que amam, aqueles que se esforcem a obedecer a Deus. Mesmo que não obedeça 100%, que o homem não consegue, mas ele está se esforçando e Deus conhece isso e sabe. Então é preciso entender isso aí. Quando nós olhamos em Apocalipse 19, já quase no final da Bíblia, tem aqui um versículo que eu já tenho lido várias vezes, né? Para as pessoas. Para as pessoas entenderem o 20, irmão, não é o 19. Apocalipse 20, 11. 20, 11. Né? Aí tem aqui a visão de João. O Apocalipse todo foi uma visão, claro, de João. Uma revelação de Deus, do próprio Jesus para João, aquele a quem ele amava de verdade, né? Então, nessa visão ele viu o juízo final, que é exatamente o que eu estou falando aqui. Que precisamos produzir frutos bons, né, da parte do Senhor, para que nós seja absolvidos da condenação que existe para toda a humanidade. Mas precisamos de andar com justiça dentro da palavra. Agora, aí ele viu o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Ele teve a visão e disse: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia o céu e a terra. Ou seja, a terra e o céu, a mesma coisa. E não se achou lugar para eles. Para onde você vai? Não foi achado lugar para essas pessoas. Tem pessoas que estão pensando que é uma conversinha, uma historinha que foi inventada e que na hora você pode escapar pelo ladinho escondidinho de Jesus. Não foi. Cuja presença fugia o céu e a terra. O que é isso? Não suporta olhar para Deus e ser condenado. A vergonha na frente de toda a humanidade, que nasceu de Adão até hoje, que vai nascer ainda, sem que venha a vinda do Senhor, sem que Jesus venha. Então, no juízo final, já acreditamos aqui, que já é depois do milênio, já vem outra geração até, passando essa de Abraão, né? E aí, irmão, vem aí, depois de tudo isso, o juízo final. Ah, mas vai demorar muito, não sei o quê, mas a tua vida, olha o tamanho. Aqui vai passar esses dias. A tua oportunidade é agora, não é amanhã, é agora. Então você tem que confessar o nome de Jesus e entrar por esse caminho. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios, que nós estamos aqui, Paulo dizendo aqui no 9, ou seja, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que eu li, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para cada um, para aqueles que o amam. Tá. Agora,
Olha aqui no 10, o que diz aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você tem que ir em busca desse Espírito. Tem gente que vai em busca de outros espíritos, espíritos ruins, maus, que são os demônios. Se você sai da palavra, quem conduz você é os demônios, irmão. Ah, mas eu não creio nisso. Mas é sempre. Não adianta. Você precisa conhecer isso aqui para que você entenda isso. Quando você entra nisso aqui, na palavra de Deus, orando, jejuando, você faz o que a palavra diz, porque a palavra cobra isso de você. Não é orar simplesmente, mas principalmente vigiar. Eu primeiro tenho que adquirir visão. Eu tenho que fechar as brechas. Vigilância é fechando brecha. Na palavra, eu aprendendo na palavra. Eu aprendo na palavra e vou fechando as brechas. Olha, isso não é certo fazer. Eu fecho e vou fechando. E com isso, as minhas orações têm valor. E Deus com isso me ensina. Me abre a mente. Me dá o mistério. Para que eu possa escapar das astutas ciladas do diabo. Porque tudo que o diabo quer é que você não se salve, só isso. Mas o resto, ele pode te dar bilhões e bilhões nessa terra aqui. Se você perder a alma, ele cumpriu com a missão dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Pois Jesus, ele disse, ele veio senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. João 10, 10. Então a função dele qual é? Ele veio senão a matar, roubar e destruir. Aí se você tiver milhões e bilhões de dólares, aviões, navios, fábricas, mas perder a alma, cumpriu tudo certinho. Não tem nada errado não, tá tudo com o diabo mesmo. Irmão. A função dele é essa, não é tomar as coisas, o homem morrer de fome. Ele quer que isso aconteça também. Mas se você for meio esperto, ele te usa como discípulo e você nessa terra é até abençoado, que parece até que... Porque tem gente aí pensando que quem não tem essas coisas, ele é amaldiçoado por Deus e está errado. É mentiroso quem prega assim. Claro que nós, quando obedecemos o Senhor, passamos por um momento difícil. Mas seremos abençoados. Tudo que nós fizermos, prospera. Tudo. Agora essa palavra aí está nos indicando o quê? Que não há condenação. Tudo que nós fizermos, mesmo que seja pobre, mas você está caminhando para o céu, está prosperando. Porque a finalidade da vida não é ter carro. A finalidade da vida não é ter avião. Milhões de dólares nas bolsas de valores. A finalidade da vida é obedecer a Deus. A finalidade da vida é se salvar. Só. Mas não é nada mais. Nada mais. Nós estamos com uma revista aí na escola bíblica das Assembleias de Deus que está falando sobre evangelismo, evangelização.
E é a palavra boas novas, é uma palavra notícias novas, uma notícia que você não sabe. Evangelho é isso. A palavra evangelho significa isso, você levar uma notícia para as pessoas que não têm conhecimento, não sabem daquela notícia. Então diz lá na revista que Deus, o primeiro evangelista, ele disse umas palavras para 3 pessoas além dele que estava ali. Uma era o Satanás, a serpente, outra era Adão e outra era Eva. Ele disse, olha, disse para Eva, da tua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça tua, Satanás. E tu vai ferir o calcanhar da semente dela. Que é isso, tu vai perseguir a semente da mulher, do homem. O homem na terra tu vai perseguir. Mas só que tu vai ser derrotado. Foi com essas palavras ali, essas palavrinhas que ele disse, nascerá um que pisa a tua cabeça e tu ferirá o calcanhar. Só isso aí. Pregou todo o evangelho, é só isso mesmo, irmão. Você quer o que mais? O evangelho é só isso mesmo. É para você se livrar do diabo, com as suas tentações, com a sua perseguição ao homem na terra, ele não consiga vencer o homem. Como disse o próprio Jesus, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo de perseguição, de pecado, o mundo de engano, de fantasias. Foi isso que Jesus disse. Porque se você for ver a vida de Jesus, ele não deixou nada para sua mãe. Um monte de fazenda, vamos dizer, naquele tempo não tinha carro nem nada, só animais. Ele não deixou nada. Então ele não venceu o mundo com dinheiro. Ele venceu o mundo, que ele disse, se livrando das tentações do maligno. Então é preciso nós entendermos isso aqui. Deus nos oferece o céu, nos oferece nos livrarmos, nos dá a condição, pois ele diz, eu vos dou o poder para pisar todo poder do maligno. Eu vos dou poder para pisar, para vencer todas as forças malignas. Eu dou poder para isso. Vocês, olhando para mim, vocês vão vencer. Agora, se não olhar para mim, se perde. Se não me amar de verdade, vão perder. Não é que vão perder, está perdido. Já está perdido, irmão. Não é uma questão de ainda vai, ainda não, está perdido. Se você não quiser andar nessa palavra, já está perdido. Pois sabemos que o homem, como Paulo escreve a Timóteo, dizendo aqui que ele tem que ser irrepreensível, né? Ele tem que andar na presença de Deus. Ele tem que fazer corretamente. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era novo. Com relação aos anciãos, as pessoas mais velhas, alguns não iam querer aceitar ser ensinado por Timóteo. Era novo, mas era crente. Era correto, justo na palavra, andava na doutrina. E Paulo ensinando mais aqui ainda, como ele deveria agir. Não vai
atrás de alguém dizer porque tu é menino, humanamente falando, não pode ensinar eles que tu é já um ancião em Cristo, no Espírito. É o que ele quis dizer. Manda estas coisas, ele diz no versículo 11, mas no 12 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, irmão, é assim, ser exemplo. Se você ler aqui em Timóteo, nessa carta, essa primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo diz. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas não vou ler tudo, mas você pode ler tudo. O capítulo 3 todinho aqui de Timóteo, né, de 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se você deseja ser um bispo, ser um presbítero, ser um diácono, começando com diácono, claro. Se você deseja ser um pastor, um apóstolo, um pregador da palavra de Deus, ser tido como um servo de Deus, obreiro do Senhor de verdade, então excelente obra deseja. Não é coisa pequena, é coisa grande para Deus, é uma coisa excelente. Aí o versículo 2, ele diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha que palavra. Então, essa é a exigência de Deus, né? Então, seja irrepreensível. O que é isso? Você olha na palavra de Deus e não tem como repreender ele porque ele está certo. Ele anda conforme a palavra do Senhor. Irrepreensível, né? Marido de uma mulher, vigilante. É o que eu disse, que Jesus diz: vigiai e orai. Então, na vigilância, primeiro que você tem que ter visão. Eu não posso ser um vigia sem visão. Eu preciso pegar um treinamento de vigia. Eu preciso pelo menos saber o que é o meu serviço, qual é a minha função. Vigiar. Eu preciso me especializar nisso aí. Eu vou vigiar sem saber o que estou vigiando. Eu quero saber o que é. Eu preciso saber o que eu preciso vigiar. Aí você vai para Efésios 6:10. Aí Paulo está dizendo lá: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir nos dias maus contra as astutas ciladas do Satanás, né? Então, você precisa primeiro se armar, né? Ele diz: buscando as armaduras de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Armaduras, o que é isso? Eu tenho que pegar as armas do Senhor, e não é no canto, na Bíblia. Eu preciso ter conhecimento. O que o diabo faz? De que maneira eu posso ver ele? De que maneira eu posso observar, vigiar, para me defender? Como é que eu vou fazer para mim? Ele é invisível, Deus também é. Os anjos ninguém vê, nem Deus. O diabo ninguém vê, nem os demônios. Como é que eu vou saber disso? Buscando na Bíblia a direção, obedecendo a Deus, orando.
em todo tempo sendo fiel a Deus, não é a pedaço de pau. Não é a homem, a Deus. Palavra. Ama a Deus, ama a palavra de Deus, ama a verdade. Aprende a verdade. Aprenda a andar na verdade, rapaz. Escuta, olha aqui como é o bispo, tem que ser irrepreensível, né? Marido de uma mulher, não é também sem mulher. Paulo diz que se não quiser, ele diz que se ficar igual ele, né? Ele até aconselhava. Mas se for para se abrasar, andar com um com o outro, fazendo escândalo na igreja, é melhor casar. E é só uma. Não é duas, não. Nem três, nem quatro. É só uma. Aí, vigilante. Tem que ter vigilância. Não adianta. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, o espírito. Mas a carne vacila toda hora e é contra Deus. É fraca. Então, não é que você buscando em Deus, isso aqui, as armaduras, você orando, você sendo crente irrepreensível, você vai fortalecer a carne. Não, você vai fortalecer o espírito para pisar a carne. Ah, mas aquilo ali é bom. Mas eu não posso fazer. Então o espírito prevalece, te carrega, te conduz pelo caminho correto, o caminho reto, o caminho do céu, o caminho de vida. Então ele diz aqui em Timóteo 3, o 2 diz que tem que ser vigilante, né, e apto para ensinar, porque você vai ensinar, irmão, sem fazer o que deve ser. Agora quando ele diz apto para ensinar, aqui, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí é para ensinar, mas o pessoal não obedecer. Não. As pessoas estão achando aí que a gente está numa TV dessa aqui. Eu estou ensinando o que eu estou dizendo aqui, tudo é brincadeira. Não tem uma bestada aí falando na TV aí. Mas só besteira. Não precisa obedecer aquilo lá não. Pode deixar que Deus é. Deus é o quê? Deus é justo. E Ele te pede. Se você não obedecer, vai para o inferno. Vai. E muitas vezes pessoas, para enxergar Deus, tem que apanhar, passar por momentos difíceis na sua vida e muitas vezes não enxerga, não quer de jeito nenhum. Então, quando um bispo, eu estou falando aqui de presbítero, de diácono, de pastores, de evangelista, de doutores que ensinam exatamente a palavra de Deus, pessoas, apóstolos, sei lá, do jeito que você quiser falar aí, pessoas que ensinam a palavra de Deus, ele ensina para você aprender e ficar igual a ele. E ele tem que ser exemplo, está dizendo aqui. Não é uma brincadeira. E é para você ficar igual a ele. Você acha que é para ele sozinho se obedecer e você não. Se não obedecer, vai para o inferno. Qualquer um. Pode ser pastor, pode ser quem for. Vai na hora. Não é brincadeira, não. Coisa reta. Então o versículo 3 diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Irmão, avarento. Então você vai vendo aqui, essas coisas aqui, tem que ser dessa forma. Eu tenho que brigar contra isso, porque nós somos assim. Ah, mas eu não sou isso, mas é outra coisa. Se você não tem o erro de uma dessa aqui, mas tem outra. Nós não prestamos. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer isso. Eu não posso de jeito nenhum ser curado se eu não estou doente.
eu me julgo bom de saúde, eu me julgo sã. Não preciso de cura. Jesus disse, não se chama médico para os sãos, mas sim por doente. Então, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, eu sou errado, eu não presto. Eu preciso de Jesus para me moldar, para me ajudar, porque senão eu pereço, vou para o inferno. Esse cara fala muito essas palavras, mas eu vou dizer o quê? Acabei de falar que a única coisa que Deus disse foi isso, para Eva e Adão. Ei, Adão, vai nascer um aí da tua mulher, essa semente que vocês vão produzir aí, vai sair um que vai esmagar esse cabra aí. Mas também ele vai pisotear vocês. Isso vai ser uma briga terrível. Adão vivia, não tinha nada de perseguição, irmão. Mas depois que aconteceu essa palavra aí, a perseguição veio. O leão já não comia mais Eva, começou a comer foi outros bichos. E se o homem brincar, ele comia ele. Não é brincadeira, é sério. Não tinha espinho, mas produziu espinho na terra. Produziu a malícia, a coisas ruins. A urtiga, sei lá, tanta coisa. Então, irmão, a tiririca, né? Então vem aí essas condenações contra o homem, que nós precisamos sofrer aqui, mas ir para o céu. Agora o negócio de sofrer e daí para o inferno, complicado. Faça isso não. Pega o caminho correto, pela Bíblia. Então aqui, o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Tem que aprender, irmão. Você não pode de maneira nenhuma. Então você vai ler aqui mais isso aqui, para você aprender como deve ser um homem de Deus. Aí, mas é para o bispo. Eu já falei, não é para o bispo. É para todos. Para todas as pessoas, homens e mulheres e crianças e tudo. Para todos. Pois o bispo não vai ensinar só porque... não, ele vai ensinar para você aprender. Ora, vai para o céu, senão não vai. Então é assim. É preciso isso aí. Agora, quando nós olhamos aqui, olha como é que está aqui. Já que em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 também. Mas não é na segunda carta. Diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Naquele tempo já tinha também, mas hoje piorou mesmo, que é os últimos dias, a gente sabe disso. Não adianta estar cobrindo o sol com a peneira e estar com conversa fiada. Mas sabe de uma coisa, mesmo que demore aí uns anos, mas você não vai demorar, nem eu. Daqui a pouco nós estamos dando um tchauzinho para esse mundo aqui. Mas eu não quero, mas vai sempre, não adianta. Vamos ser realista. Não adianta estar com conversa fiada, não. Aí ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, desunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você já viu isso ou estou falando besteira aqui? Ou Deus errou, escreveu isso, mas estava errado. Hoje as coisas melhorou. Está horrível. Está dessa forma aqui. Ingratos, as pessoas, esse versículo aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Será que é assim? Ou é besteira isso? Será que está acontecendo?
Não, não está. O que é isso, irmão? Avarentos, poxa, pelo amor de Deus. Presunçosos, oh, mas eu posso, eu sou autoridade. Não é nada. Soberbos, eita. Blasfemos, poxa, blasfemando de Deus, mas tem demais. Desobedientes a pais e mães, será que tem? Ingratos e profanos, claro, demais. Sendo, ou seja, sem afeto, versículo 3 aqui, sem afeto natural, sem afeto natural. E irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. E você vê aí a coisa, né, irmão? Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Não sei o que eu preguei aqui. Mais amigo dos deleites, ou seja, daquilo que ele acha que é bom para ele, do que amigo de Deus. Ou eu quero Deus ou quero o mundo, ou quero o mundo, as coisas do mundo que passa com as suas concupiscências. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O que eu quero? A palavra de Deus que permanece para sempre. Eu vou para a cova, meu corpo vai descer uma sepultura terrena, mas eu vou sair de lá. Se eu tiver a palavra de Deus, ela está em mim, ela está arraigada, ela está sólida, tem vida. O corpo morreu, um corpo terreno que não obedece a Deus, mas a promessa está em mim. Na hora que Jesus vier, será transformado esse corpo, será ressuscitado. E o que está vivo será transformado. Então, assim como Jesus foi transformado num corpo glorificado, seremos também. Então, se você acreditar, aqui, voltando aqui no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está dizendo que o que tem lá é bom. Você quiser, mas se você quiser ficar com os deleites daqui, é só pelo um dia. Daqui a pouco começa dor para todo lado. Se você não morrer cedo, de velho, não passa não. É realidade da vida. Não adianta. Não adianta correr e não tem para onde ir. Então começam as dores, começa o sofrimento. E ao escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, 37. 37. Vou logo dizer o 36, que ele diz que nós precisamos ter paciência para depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar as promessas. 10, 36. O 37 diz, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O 38 diz, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, aí aqui está dizendo que é bom, Deus é bom. Quer? Venha para Jesus. Está chamando, está aqui. Tem que confessar o nome. Tem que seguir. Se congregar com injustos, com as pessoas que buscam Deus. Vai ter pessoas que decepcionam você no meio dessa igreja, claro. O joio está pelo meio. Arranca o joio, não. Deixa o joio. Cresce junto. Depois será feita a sexagem, a separação.
será lançado o joio no fogo e o trigo será guardado no celeiro. Onde é esse celeiro? O céu. Até o nome já diz. Celeiro, né, irmão? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e traz, nos revela. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Está perguntando. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o Espírito de Deus, que ele entre dentro de mim. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço que não presto, que não tem salvação, que não tem jeito para mim, eu não tenho outra saída a não ser obedecer a Deus, eu não tenho outro jeito que eu estou condenado. Quando eu reconheço isso, eu me converti, eu mudei, os meus pensamentos não valem mais nada, o que vale é o de Deus. Eu me converti dos meus caminhos, vim para o caminho do Senhor. Eu me arrependi dos meus pecados e o espírito mau que estava em mim sai. Aí entro de Deus, aí me revela as coisas de Deus, mistérios. Aí você pode pensar, poxa, mas eu vejo tanta gente aí pregando a palavra errada, não tem Espírito de Deus. Não, é só engano, pois os macumbeiros pregam também. É besteira. Então vamos para o caminho certo, irmão. Palavra, não é para outro canto. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, ser conosco, ajuda-nos, Senhor, precisamos do Senhor, necessitamos de ti. Deus, nos ajuda a te amar cada vez mais, te aproximar de ti, onde está a nossa vida escondida em ti. Ajuda-nos, Senhor, pois nós não podemos coisa nenhuma e nem sabemos, mas o Senhor sabe tudo e pode todas as coisas. Deus, eu te apresento todas essas pessoas que estão nos assistindo agora nessa televisão. Deus, ajuda essas pessoas. Conduze elas, Pai. Meu Deus, se revela a elas, meu Deus. Faz com que elas entendam que essa palavra é verdadeira e é fiel e digna de toda aceitação. Meu Deus, que não tem como essa pessoa ver o Senhor, ver o reino do céu, ver os valores da tua salvação, por onde começar, se não te obedecer, se não te amar, se não rejeitar as coisas que ele pensa que é. Meu Deus do céu, precisa que essas pessoas entendam que sem o Senhor eles não sobrevivem. Meu Deus, se revela a elas, repreende esse mal que bloqueia a sua mente e faz com que ela não entenda que o Senhor é o único Deus. Pai querido, em nome de Jesus te pedimos e por fé, Senhor, te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus.